Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia comigo, Mário Amorim Lopes. Eu faço este vídeo, tenho esta crónica na Cor Dinheiro há cerca de, creio, 22, 23 semanas. Já fiz cerca de 22, 23 vídeos. E até à data sempre resisti à tentação de falar sobre a pandemia, sobre a Covid, até porque nós na praça pública já temos demasiada gente a comentar sobre, muitas vezes, um assunto que nem sequer domina. Começando logo, por exemplo, pelo Comandante Supremo das Forças Armadas, que acumula com o Comandante Supremo dos Epidemiologistas, Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda há poucos dias nos veio dizer o que é que nós deveríamos fazer em relação ao uso das máscaras na rua. Portanto, uma faceta pouco conhecida do Presidente da República, esta de epidemiologista. Ora, para evitar justamente tanto ruído que é gerado à volta do tema, não tenho falado disso, mas hoje acho que é absolutamente incontornável fazê-lo, porque foi a reunião da Infarmed e porque está, uma vez mais, a alimentar-se um pânico e um alarmismo que me parece completamente injustificado. O que é que está aqui em causa? O número de casos de Covid registrados em Portugal, que é, recordemos, o país mais vacinado do mundo, e ainda bem, tem vindo a aumentar. Portanto, nestes últimos dias tem andado à volta dos 1.800, 2.000, 2.500 casos por dia. Ora, isto há um ano atrás era um grande motivo de preocupação, porque nós sabíamos que estas pessoas, ou uma grande parte destas pessoas, iria desenvolver uma doença mais complicada, poderia ter necessidade de internamento, cuidados intensivos e depois, finalmente, acabaria por morrer. Portanto, nós sabíamos que quanto maior fosse o número de casos, maior seria o número de internamentos e, por sua vez, maior seria o número de mortes. Ora, hoje em dia, com a vacinação, nós vemos que a acuidade da doença, a severidade, felizmente diminuiu bastante com a vacina. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, apesar do número de contágios ter aumentado, portanto há mais gente infectada do que havia, por exemplo, no início do mês, o número de hospitalizações e o número de óbitos não está a aumentar por aí além. Pelo contrário, deixem-me dar-vos aqui alguns números. Se nós compararmos novembro de 2021, portanto até à data 2, dia 19, com novembro de 2020, e a comparação faz sentido ser feita em relação ao período homólogo, dada a sazonalidade destes vírus respiratórios, nós vemos o seguinte: em termos de óbitos, nós começamos o mês com cerca de média de 5, 6, 7, 8, 9 óbitos, e estamos neste momento com justamente o mesmo valor, 8, 9, 7, 6, depende dos dias, óbitos. Significa isto que esteve completamente estável durante o mês, não houve qualquer pico, houve uma taxa de crescimento de óbitos de 0%. Quando nós olhamos para os dados de 2020, o que nós observamos é um comportamento radicalmente diferente. Começamos o mês com cerca de 37, 40 óbitos, terminamos o mês com o dobro do número de óbitos, com uma tendência claramente crescente. À medida que os dias passavam, o número de óbitos aumentava. O mesmo se passa com os internamentos. Neste momento temos cerca de 73, 75 pessoas nas unidades de cuidados intensivos devido à Covid, e é exatamente o mesmo número que tínhamos no início do mês. O que acontecia em igual período deste ano era um aumento muito considerável do número de internamentos. Estou aqui a tentar recuperar os dados, que não os sei de cor. Portanto, tínhamos cerca de 300 pessoas, 280, 300 pessoas no início do mês, e no final do mês já íamos em 431 pessoas internadas na unidade dos cuidados intensivos. Ora, havia um limite de capacidade destas unidades de cuidados intensivos e, portanto, era alarmante, de facto, era preocupante que tanta gente estivesse a necessitar de cuidados intensivos, e poderia dar-se o caso de não haver camas para todos, não existir ventiladores para todos e terem de ser feitas difíceis escolhas. Ora, o que nós temos hoje é uma taxa de internamento em cuidados intensivos estável, neste momento, um bocadinho, ligeiramente superior àquela registada no início do mês, mas à volta das 70, 75 pessoas. Ora, o que é que isto nos diz? Isto nos diz, primeiro, que as vacinas efetivamente funcionam, não impedem o contágio, mas diminuem substancialmente a severidade da doença. E, portanto, se as vacinas funcionam, então a questão é porque é que, uma vez mais, estamos a discutir medidas de confinamento que não podem ser medidas tomadas de ânimo leve, afetam a vida das pessoas e afetam muito, afetam as economias, têm enormes implicações sociais, e porque é que estamos, uma vez mais, a gerar alarmismo por um problema que ainda não se colocou. Ora, o que
que, se calhar, provavelmente explica isto é o facto de nós estarmos a importar as dores dos outros. Quando nós olhamos, por exemplo, para um país como a Roménia teve nesta última vaga de Covid mais mortes do que teve na soma de todas as outras vagas de Covid. Mas o que é que aconteceu na Roménia? Bom, a taxa de vacinação completa na Roménia é cerca de 35%. Nós estamos quase nos 90%. Portanto, a nossa situação não é de todo comparado com a da Roménia. O mesmo para a Áustria. A Áustria tem registrado um aumento no número de casos, aliás, que até excedeu das últimas vagas da pandemia, mas com um número de mortes inferior às últimas vagas. Uma vez mais, olhamos para a taxa de vacinação das mais baixas da Europa Ocidental, cerca de 65%. Portanto, há aqui, de facto, alguns países que têm uma realidade e têm um contexto diferente, que têm tido um desenvolvimento preocupante do vírus. Não é o nosso caso. Nós, aliás, está na hora de nós pararmos de falar daquilo que é uma pandemia e aceitarmos que o vírus se tornou endémico e, eventualmente, de uma forma ou de outra, todos os anos existirá, o que, naturalmente, implica cuidados naturais, como, por exemplo, enfim, todo tipo de medidas preventivas, incluindo e, sobretudo, a vacinação, mas não podemos, sempre que haja um pico, como acontece todos os anos, por exemplo, com a gripe, sempre que há um pico de infectados, começar a gerar este alarmismo, este pânico e voltar uma vez mais a sugerir medidas que são altamente lesivas das liberdades dos cidadãos e da sua vida, por um problema que neste momento ainda, ou felizmente, não é o problema que nós enfrentamos no ano passado. Com isto me despeço, desejando-vos um ótimo fim de semana e até para a semana.